No livro de Mateus, capítulo 16, nós temos uma escritura que nos dá a origem da igreja. Nós temos que entender que a palavra de Deus nos revela com toda clareza que Israel é uma forma de igreja. A nação de Israel é uma forma de igreja. É a ligação de uma nação com Deus através da fé. A igreja, propriamente dito, que nós reconhecemos e chamamos assim, é uma organização fundada pela fé em uma declaração bíblica. Uma declaração que saiu da boca de Pedro, mas que foi colocada na boca dele pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, nada procede do homem. O homem é apenas o instrumento na formação, na edificação e na manutenção da igreja, que é verdadeiramente uma formação ou uma criação de Jesus Cristo. Observemos o texto e você vai observar. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora eu quero que você observe a resposta de Jesus a Pedro, ao que Pedro havia respondido a Jesus. Então Jesus lhe diz: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, ou você é um homem feliz, Simão, porque não foi o sangue, não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esta resposta dá perfeitamente o entendimento do propósito de Jesus na iniciação dessa conversa. Jesus iniciou a conversa com os discípulos para ouvir o pensamento deles, o posicionamento deles e o que eles sabiam ou esperavam de toda aquela conversa. Ao falarem com Jesus, observemos que Jesus então foi mais específico, porque eles falaram do que o povo estava dizendo a respeito dele. Então, ele se direcionou a eles próprios e disse: e vocês, o que dizem que eu sou? Na verdade, naquele momento, o Espírito Santo de Deus tomou o coração de Pedro. Quero falar com você, o Espírito Santo de Deus tomou o coração de Pedro, porque ainda o Espírito Santo de Deus não havia sido revelado e nem dado aos homens. Então observe bem que o Pedro ainda estava debaixo de momentos de limitações, de fraqueza, sem ter entendimento da ação direta do Espírito Santo. Ele estava sob orientação de Jesus diretamente. O Espírito Santo foi revelado mais tarde a Pedro. E Pedro tomou o conhecimento do poder do Espírito Santo bem mais tarde, depois que Jesus já tinha ido para o céu. Mas naquele momento, para que se cumprisse os propósitos de Deus, então o Espírito Santo tomou Pedro e ele abriu a boca e falou do que ele não sabia. Ele não falou o que ele sabia, ele falou do que ele não sabia. Revelou algo que não procedia dele, mas procedia do próprio Deus. É esta palavra que Jesus observa logo em seguida. Pedro, você não falou isso porque você tem conhecimento. Você não aprendeu isso em lugar nenhum. Esta revelação que você acabou de pronunciar, ela não procede de nenhum coração humano, não procede da carne do homem, não procede do intelecto do homem. É uma revelação dada pelo Pai para que vocês tomem conhecimento
da obra que o Pai irá realizar no futuro. Está entendendo? Então, logo em seguida, Jesus dá a Pedro a ideia de como seria feito esse trabalho. Um trabalho totalmente elaborado no coração de Deus, o Pai, pois o Pai já havia revelado através dos profetas que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e ele faria com que o Espírito fosse conhecido, reconhecido por todos aqueles que dispusessem a andar com ele e a obedecê-lo. E agora, portanto, Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Muito bem, a pedra que Jesus faz referência não é a mesma expressão que ele usou para o Pedro. A pedra que Jesus faz referência é exatamente a expressão que saiu da boca do Pedro, a qual seria firmada na rocha, onde construiria o templo da glória de Deus. Ou seja, vou mostrar isso para você no decorrer da mensagem, que nós vamos aplicar alguns termos que você vai compreender perfeitamente bem. Então Jesus disse assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, não haveria como a igreja ser derrotada. Ela estaria viva e ativa sob o domínio e o poder de Deus, através da fé em Jesus Cristo. Porque Ele é que a fundaria, é Ele que a organizaria. Mais tarde, nós vamos ver que foi tomado a rocha lá de Israel, quando ele caminhava pelo deserto, e que Moisés feriu a rocha e dela saiu água. Então, nos é revelado pela palavra de Deus que a rocha era Cristo. Depois, Paulo vai também nos revelar que ele é a pedra angular da esquina, a qual Deus criou para sustentação de todo aquele que deseja construir um edifício seguro, um edifício forte. Na parábola, quando Jesus falou sobre o construtor que construiu a sua casa sobre um banco de areia, veio a chuva e tirou toda a areia do alicerce e a casa ruiu. Mas aquele que construiu sua casa sobre a rocha, que é Jesus, nunca, nem o vento, nem a chuva, nem a enxurrada o conseguirá derrubar. Está entendendo? Então você pode agora, observando que a ligação está diretamente inteirando que Cristo Jesus é o Senhor da igreja. Ele a edificou, aliás, ele a criou, ele a instituiu e ele a edificou para a honra e glória dele. Esta é uma bênção tremendamente gloriosa. Quando você compreende que fazer parte da igreja não é fazer parte de uma religião ou de uma denominação, mas é fazer parte do propósito de Deus através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho. Agora observe bem, a Bíblia diz, portanto, que também a igreja é como um corpo. Paulo exemplificou isso aos coríntios, e ele então diz que assim o corpo tem muitos membros, mas uma só é a cabeça desse corpo, que é Cristo. Observe bem que no primeiro pensamento, nós mostramos que a igreja foi alicerçada por Jesus Cristo, que é a rocha viva, a rocha eterna, que dá segurança, estabilidade, que não permite que a tempestade a derrube, nem os ventos fortes, e nem também ela sofra qualquer destruição com erosão. A igreja é firmada sobre a rocha,
e sustentada pela rocha que é Jesus. Agora estamos mostrando que Jesus sai da base e vai para a cabeça. Na exposição de Paulo, com relação ao corpo, ele já mostra Jesus como a cabeça deste corpo. Portanto, a igreja é conduzida, é dirigida, é alimentada, é instruída por uma cabeça inteligente, eterna, que é Jesus Cristo. Mas depois nós temos também a igreja sendo demonstrada por Paulo como sendo a noiva de Jesus. Observe que coisa maravilhosa. Agora, como a noiva de Jesus, ele é o noivo. Ele já não faz parte desse conteúdo aqui embaixo, mas ele está no céu. Por esse motivo ele disse: eu vou para o Pai, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Aí ele deu o exemplo demonstrado através das virgens loucas e as virgens prudentes. E o noivo veio para fazer o casamento. As virgens loucas representam aqueles que conhecem a verdade, mas no entanto não se aplicam à verdade e ficam vazios do Espírito e do poder de Deus. Quando Jesus voltar, não vão subir. E aí ele fala das virgens prudentes, que é exatamente aqueles que estão atentos, prontos, preparados, aguardando a volta do noivo. E estes vão estar junto com ele, participando de toda a glória. Queridos, nós devemos estar atentos a todos os ensinamentos da palavra do Senhor. São muitos os detalhes. Jesus, como noivo, ele está exemplificando que ele vai levar a igreja para junto de si, vai desposá-la e vai estar com ela para todo sempre. Em outras palavras, nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Mas eu quero voltar aqui um pouquinho à palavra do corpo e dos membros. Temos visto hoje a dificuldade que os membros da igreja têm de entender a necessidade de se apresentarem ao Senhor. Meu querido, se você faz parte do corpo da igreja, como você pode deixar de se apresentar ao Senhor para exercer uma função que é dada por Ele para a edificação de todo esse corpo? Está vendo o pecado, o perigo que você corre? Quando você diz não a um determinado cargo que lhe é oferecido, quando você não se apresenta ao Senhor para fazer o trabalho, para a edificação da igreja, você está impedindo que a glória, que é a cabeça de Deus, possa vir sobre o corpo. Imagine você, a mão não quer fazer o que a mente ordena. É triste isso. Não se trata, querido, de homens, mas se trata de uma mensagem bíblica. Você foi salvo, foi liberto para ser um instrumento vivo do Senhor no seio da igreja. E quando se trata do corpo, você pode trazer esta mesma mensagem para o corpo local, onde você está inserido como membro. Você tem o dever de compartilhar, de participar, de integrar e de se apresentar da melhor maneira possível para ser um instrumento vivo de poder. Observe que enquanto eu estou te falando, minhas mãos estão mexendo, meus dedos estão movimentando, meus lábios estão sendo utilizados, minhas cordas vocais estão sendo, meus olhos estão, meus ouvidos estão, todo o meu ser, todo o meu corpo está a serviço do Senhor neste momento. Assim também é o corpo da igreja. Se você não entender que você faz parte desse corpo, você ficará fora da ação deste corpo e jamais poderá usufruir das bênçãos eternas com o Senhor. Então fica aqui uma palavra de entendimento sobre a igreja. A igreja foi construída para vencer o mundo, vencer Satanás, vencer o inferno, santificar, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. E se você está inserido nela, então se apresente ao Senhor e seja um instrumento vivo. Amém?
Deus te abençoe. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, quero pedir a tua bênção sobre todos os ouvintes, para que eles entendam, Senhor, que ser membro de uma igreja não é ficar em casa esperando as coisas acontecerem, ou assentado num banco de braço cruzado, esperando que o pastor faça tudo, mas é se apresentar ao Senhor e ser um instrumento vivo do teu poder. É assim que ordena a tua palavra. Todos juntos, trabalhando e a obra do Senhor sendo exaltada e o nome do Senhor Jesus Cristo sendo glorificado. Em nome dele eu te peço que cada pessoa tenha entendimento e se apresente ao Senhor conforme tu tens ordenado. É a bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.